Oi pessoal, tudo bom? Eu queria conversar um pouquinho com vocês hoje sobre a ativação elétrica cardíaca e como é que isso se manifesta no eletro. Então olha só, digamos que aqui a gente tem o nosso coração. Aqui a gente tem átrios e ventrículos e aqui a direita e a esquerda. Então aqui tem o átrio, o ventrículo, aqui a direita e aqui a esquerda. Aqui está o nosso sinusal. Ele vem pela via internodal até aqui o nó atrioventricular. Do nó atrioventricular ele dá o ramo direito e o ramo esquerdo. Lembrando que pelo fato do ventrículo esquerdo ser muito mais forte do que o ventrículo direito, esse ramo esquerdo ele tem fascículos. Então ele tem um fascículo anteromedial, ele tem um fascículo anterosuperior e ele tem um fascículo posterior-inferior. Tudo bem. Aí digamos que eu tenho uma visualização no eletrodo visto daqui, porque só lembrando aqui da rosa dos ventos para vocês, né? Então a gente tem assim, ó, não é assim? Então aqui, D1, AVF, D2, D3, AVL e AVR. Só lembrando que isso aqui é parede lateral. Isso aqui está apontando para baixo, é a parede inferior. E qual é o normal? É o teu eixo elétrico entre menos 30 e 60 e 90. Tá? Geralmente aqui, ó, D2. D2 é uma boa derivação para a gente poder avaliar. Então, essa visualização está sendo de D2. Então, olha só o que acontece. Ó. Então, o ritmo começa aqui no nosso sinusal. E no nosso sinusal de deflagre vai ativar todo o átrio. Então, o átrio está sendo despolarizado e ele vai daqui para cá. Então, se ele vai nessa direção, isso aqui o olho vai ver como? O olho vai ver uma onda positiva. E a onda positiva do átrio é a onda P. Quando esse estímulo elétrico chega aqui no nó atrioventricular, o nó atrioventricular tem uma função de um guarda de trânsito. Então, ele vai fazer com que esse estímulo espere um pouquinho até passar para o ventrículo, porque senão átrios e ventrículos bateriam na mesma hora. E essa espera aqui no nó atrioventricular é exatamente o intervalo PR. Quando ele passa pelo ramo direito e ramo esquerdo, como isso aqui, como eu falo para vocês, é como se fosse um estímulo passando por uma BR. São células especializadas em condução rápida do impulso elétrico. Então, todas as células do coração, do ventrículo, vão receber esse estímulo praticamente na mesma hora. Então, isso vai ser realizado um QRS estreito. QRS estreito. Depois, tudo isso vai repolarizar, fazendo a onda T. Então, isso aqui é um traçado eletrocardiográfico normal, que é a onda P, onda Q, um R, um S e onda T. Pode até ter uma onda U e depois começa tudo de novo. Se por acaso eu tiver uma extrasístole dentro do átrio, então digamos que uma célula aqui acabou despolarizando mais rápido do que o nosso sinusal. Então isso vai fazer com que haja uma onda P. Por quê? Porque o átrio vai despolarizar antes do que deveria. Então isso vai fazer com que haja uma onda P. Só que perceba, como o vetor resultante vai ser assim, ó. Concordam comigo? Que ele vai se afastar do olho. Se vai se afastar do olho, o olho aqui vai ver mais a ponta ou a cauda? Vai ver mais a cauda da seta. Então, essa onda P aqui, ela vai existir porque o átrio está despolarizando, mas ela vai ser negativa. Vai ser diferente da sinusal. Tá? Depois vai chegar até aqui e vai seguir normalmente pelo ramo direito e ramo esquerdo, por isso que o QRS vai ser estreito e a onda T também normal, mas a P vai variar. Então isso aí é uma extrasístole, uma ectopia, um ritmo atrial ectópico. Se por acaso eu tiver um bloqueio no ramo, seja direito ou no bloqueio do ramo esquerdo, o que é que vai acontecer? O ritmo vai começar por aqui pelo nosso sinusal, ele vai vir normalmente pelos feixes internodais até o nó atrioventricular, só que quando ele for descer pelo ramo direito ou ramo esquerdo, o que é que vai acontecer? Ele não vai conseguir passar, vai ter um desvio e ele vai ter que fazer um caminho célula a célula pelo ventrículo. Então, digamos, no bloqueio de ramo direito, eu vou ter um desvio do caminho pelo ramo esquerdo e depois para o ramo direito.
Significa que o ventrículo esquerdo vai bater, vai contrair primeiro do que o ventrículo direito. Como vai célula a célula o impulso, eu vou ter um P normal, porque o átrio despolarizou. Eu vou ter um intervalo PR, porque eu tenho aquele tempo de espera no nó atrioventricular. E depois eu vou fazer um QRS alargado. E lembrando que toda vez que eu tenho alguma alteração ventricular, eu tenho uma alteração do ST e da onda T em relação à última porção do QRS. Então, se a última porção do QRS for positiva, o ST e o T vão ser negativos. Da mesma forma, se eu tiver aqui um focozinho de arritmia dentro do ventrículo, então vocês imaginem que para chegar no impulso elétrico aqui no sistema de condução, ele vai ter que seguir célula a célula até chegar lá. Como ele vai sair de célula a célula, esse impulso elétrico vai demorar para chegar. Demorando para chegar, ele também vai fazer um QRS alargado. Só que percebam que como ele é alargado, ela não precedeu de onda P. Então isso aqui foi, digamos, uma extrasístole. Se isso aqui despolarizar com uma frequência maior do que o nó sinusal por muitas vezes, isso vai comandar o ritmo cardíaco e vai fazer com que isso aqui seja, por exemplo, uma taquicardia ventricular. Se eu tiver vários focos, isso vai ser uma taquicardia ventricular polimórfica. Se eu tiver só um foco, isso aqui vai ser uma taquicardia ventricular monomórfica. O fato dela ser sustentada ou não sustentada vai depender do tempo de duração. Se durar mais que 30 segundos, igual a sustentada. Gostou da dica? Vamos discutir depois um pouquinho mais nos stories sobre esse caso, tá bom? Valeu, pessoal!